Bom dia, bom dia. Bom dia Instagram, bom dia YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais uma semana de live. A 45ª semana consecutiva de lives, de leitura de livros. A gente faz essas leituras aqui no meu perfil do Instagram, ao vivo, no Motivada para Motivar, e depois eu subo essas lives para o meu canal do YouTube, onde provavelmente você que está assistindo agora tá aí se deliciando aí com essas lives. Gente, por que se deliciando? Porque é aprendizado, é conhecimento, autoconhecimento, é decisão, é ação, várias coisas a gente aprende aqui, tá bom? Deixa eu abrir meu bloquinho aqui de notas. A gente faz anotações, a gente tem insights aqui. E a gente está anotando aqui os insights do livro. Comece pelo porquê. Seja bem-vinda, Tami Silva. Antes da gente fazer a leitura do livro, a gente sempre lê o devocional para entender um pouquinho do que Deus quer de nós nesse dia. Cada dia tem a sua porção, certo? Eu tô tomando café porque não deu tempo de tomar meu café. Antes da live, eu fiz um pouquinho de corpo mole. Eu sempre acordo às 6, mas hoje eu fiquei até 6h30. E aí a gente vai, relaxando um pouquinho. Mas depois eu engrenei, já fiz meu devocional. Tenho até que terminar uma coisinha lá no devocional. Vou ter atendimento, 10 horas, então vai dar tudo certo. Quem é você no corpo? Juntos todos vocês são o corpo de Cristo. E cada um é uma parte dele. 1 Coríntios 12, 27. Um dos textos bíblicos que mais me encanta nas cartas do apóstolo Paulo está em 1 Coríntios 12, do 12 até o 27. Isso aqui é a Viviane Martinello que está falando, tá, gente? Ela está compartilhando, que é a autora aqui desse devocional, que ela gosta dessa passagem. Em nossa igreja local, essa metáfora, que metáfora é essa? É a metáfora de comparar a igreja com o funcionamento de um corpo. Então, na igreja local lá dela, essa metáfora ficou tão arraigada que hoje nos referimos a ela em grande parte do tempo como o corpo. Para nós, cristãos, essa afirmação contém uma profundidade de significado, porque nos chamou a reconhecer a nossa identidade e propósito nesse organismo vivo. Paulo utiliza essa analogia para descrever a unidade e interdependência dos membros da igreja. Cada pessoa tem um papel único e importante nesse ambiente de fé, sendo que todos são necessários para o seu funcionamento. Ninguém deve brilhar mais ou superar alguém. Se uma parte ofusca a outra ou não cumpre a função para a qual foi designada, o organismo não permanece sadio. Isso é muito poderoso, pois quer dizer que eu e você temos dons, talentos e experiências únicas que contribuem para o crescimento e desenvolvimento da missão celeste de maneira especial. Por essa razão, não importa quão grande ou pequena possa parecer a sua responsabilidade, você é essencial para o funcionamento saudável do corpo como um todo. Bom dia, Dona Val, você faz parte do corpo. Ok? Estou olhando o devocional de hoje. Quem é você no corpo?
Além do mais, se estamos unidas por um vínculo espiritual que transcende as diferenças, a nossa diversidade é uma expressão da graça de Deus e a unidade é um testemunho poderoso do amor de Cristo no mundo. Portanto, assuma com zelo e alegria a sua função no corpo. A sua parte importa. O seu lugar foi planejado pelo Senhor. Seja madura para abraçar essa verdade. O versículo-chave é o versículo de 1 Coríntios 12, 27. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Amém? Então, que possamos entender qual é a nossa função dentro do corpo de Cristo. Qual é a nossa função? O que a gente deve exercer ali? O que a gente pode fazer de importante, de valor, que vai contribuir para o crescimento do reino, para o crescimento da obra de Deus aqui na Terra. Todos nós temos valores, né, gente? Temos valores e temos o nosso valor. São coisas diferentes, né? Então, perdão. Todos nós temos valor. Valor é o preço, né? É mais do que preço, né? Preço é dado a algo que tem valor. O preço é algo dado. O preço é dado a algo que tem valor. O preço é dado a algo que tem valor. Amém? Então vamos lá. Eu vou convidar aqui, que eu esqueci de convidar. Não sei se resolve muito, né? Mas a gente manda. A gente faz a nossa parte. A gente convida. Vai dar falha no envio mesmo. Sempre tá dando falha no envio. Não entendo. A gente faz a nossa parte. A gente convida. Mandei até pra Valquíria de novo. Bom, vamos lá. Estamos no capítulo 9 do livro. Começo pelo porquê. Esse livro é bem extenso. Eu tenho que subir todos os vídeos, gente. Só que eu tô com tanta coisa pra fazer que eu não consegui subir todos os vídeos. Tem uns vídeos que estão lá no YouTube sem a capinha. Eu tenho que colocar a capinha neles. E tem, acho que 3 ou 4 para subir lá pro canal. Mas, enfim. Saiba o porquê. Saiba como. E aí, o quê? Eles entraram marchando em fila única. Nenhuma palavra foi dita. Ninguém fez contato visual com ninguém. Todos pareciam iguais. As cabeças raspadas, as roupas cinzentas e esfarrapadas, as botas sujas. Um após o outro encheram o grande e cavernoso recinto como um hangar em um filme de ficção científica. A única cor era a cinza. As paredes eram cinzentas. Poeira e fumaça enchiam o espaço, fazendo até o ar parecer cinzento. Centenas, talvez milhares desses drones humanos sentaram-se em bancos perfeitamente organizados, fileira após fileira, um mar de conformidade cinzenta. Todos olhavam uma enorme cabeça falante projetada em uma tela que preenchia toda a parede frontal do salão. Esse aparente líder recitava dogma e propaganda, declarando com orgulho que eles tinham o controle total. Haviam chegado à perfeição, estavam livres de pragas, ou assim pensavam. Bom dia, Verônica. Correndo em um dos túneis que levavam ao hangar cavernoso, uma solitária mulher loura vestia short vermelho e uma camiseta branca regata. Sua pele e a cor de suas roupas pareciam reluzir no ar cinzento. Perseguida por seguranças, ela corria com uma marreta na mão.
isso não ia acabar bem para o status quo. Em 22 de janeiro de 1984, a Apple lançou seu computador Macintosh. Não sei se é esse o nome, né? Sou meio ruim de tecnologia, tá, gente? Com o agora famoso comercial descrevendo uma cena de um regime totalitário que mantém a população sob controle e prometeu: 1984 não será como 1984. Este anúncio, porém, era muito mais do que apenas um anúncio. Não era sobre recursos e benefícios de um novo produto. Era sobre uma proposta de valor diferenciada. Era, em toda a sua intenção e todo o seu propósito, um manifesto. Uma ode poética ao porquê da Apple. Era a versão em um filme de rebelião individual contra o status quo, desencadeando uma revolução. E embora os produtos e a moda tenham mudado, esse comercial é tão relevante hoje quanto foi 3 décadas atrás ao ser transmitido pela primeira vez. Isso acontece pelo simples fato de o porquê não mudar nunca. Isso aqui é interessante, tá? O porquê não muda. O porquê não muda. O que muda são as estratégias que você utiliza para exercer ou executar o seu porquê. Então, anota aí isso. Achei muito interessante isso aqui. O porquê não muda. Você precisa descobrir qual é o seu porquê. Porque se ele não muda, gente, se ele não muda, você consegue entender a importância dele? E aí, a gente pode analisar algumas coisas. Se o porquê não muda, por exemplo, às vezes a gente fala assim, claro que existem casos e casos, mas tem pessoas que falam assim, que isso? Simone Farias? Engano. Quando você é engano, ela entrou na live por engano. Simone Farias já não tem tempo para estar na minha live, mas seja muito bem-vinda. Simone Farias, uma grande amiga, é Simone da Nova Vida. Ai, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Então, o porquê ele não muda. Bom dia, não. O dia hoje vai ser totalmente diferente, Simone. Alguma coisa o Senhor está preparando. Para você entrar na live? Não tô acreditando. Não, aí, Valquíria, não tô acreditando não, Valquíria. Bom, vamos lá, para não me perder aqui. Então, o porquê não muda. Isso acontece pelo simples fato de o porquê não mudar nunca. O que você faz pode mudar com o tempo, mas o porquê de você fazer nunca muda. Então, vou pegar o exemplo da Valquíria, que é a confeiteira. Ela é confeiteira hoje, mas ela tem um porquê. Não sei se ela já descobriu qual é o porquê dela, tá? Mas o porquê dela é imutável. O porquê dela é imutável. Ela pode deixar de ser confeiteira e fazer outra atividade, mas o porquê vai ser o mesmo. Então, o porquê dela fazer o que faz não muda. O que muda, o que pode mudar, é o como ela faz para executar esse porquê. O porquê é o motivo, é a crença, e o como é a ação. Como eu coloco em prática aquilo que eu tenho como porquê. Como eu faço para alcançar aquilo que eu quero alcançar, que está ligado com o meu porquê. Deu para entender, gente? E o que? O que é o resultado desse casamento? Do porquê com o como. O meu porquê e o como
vai gerar o quê? Que é o resultado. E aí, tá dando para entender? O comercial é uma das muitas coisas que a companhia fez ou disse ao longo dos anos para demonstrar ou revelar ao mundo no que ela acredita. Toda a publicidade e as comunicações da Apple, seus produtos, suas parcerias, suas embalagens, o design de suas lojas, são todos OKs para o porquê. Prova de que a companhia desafia ativamente o pensamento do status quo para dar força ao indivíduo. Já reparou que a publicidade deles nunca apresenta grupos usando os produtos? São sempre indivíduos. A campanha pensa diferente, descreve indivíduos que pensam diferente, nunca grupos. Sempre indivíduos. Olha que interessante. E quando a Apple nos diz para pensar diferente, não está apenas descrevendo a si mesma. Os anúncios mostram figuras como Pablo Picasso, Mahatma Gandhi, Martha Graham, Jim Harrison, Alfred Hitchcock, para citar algumas, com a frase "pense diferente" no canto superior direito da página. A Apple não personifica o espírito rebelde porque se associou a rebeldes conhecidos. Pelo contrário, ela escolheu rebeldes conhecidos porque eles personificam o mesmo espírito rebelde. O porquê veio antes da solução criativa da publicidade. Nenhum anúncio mostrava um grupo. Isso não é casual. Dar força ao espírito individual é o porquê da Apple existir. Então, olha o porquê da Apple. A Apple promove a individualidade, gente. Dar força ao espírito individual é o porquê da Apple. Ela promove a individualidade, a particularidade, a sua identidade. Então, ela entra nesse campo aí. Por isso, as pessoas... e é verdade, as pessoas... É verdade. A Apple, olhando assim, as pessoas que têm um iPhone, vou dar um exemplo, elas não estão inseridas em nenhum grupo. Elas são elas. Já parou para perceber isso? A ideia seria tipo assim, eu vou comprar um iPhone para fazer parte de um grupo. Não é um grupo onde todos estão reunidos, mas um patamar, um nível diferenciado, individual. A Apple sabe qual é o seu porquê e nós também. Concordaremos ou não, sabemos que no que acreditam porque eles nos dizem. Fale claramente e será claramente compreendido. Uma organização é representada pela visão do círculo dourado, como um cone tridimensional. Esse sistema organizado fica em cima de outro sistema, o mercado. Aqui tem a imagem, duas imagens do círculo dourado. Esse é o círculo dourado. Porquê, como, o quê? O porquê é o centro de tudo, é a base. Por que eu faço o que eu faço? Como eu faço para executar o meu porquê? E o que é o resultado? Mas olhando de cima, a gente vê um cone. Porquê, como e o que. E a base que eles estão dizendo aqui é o mercado. É o mercado, tá? O mercado é composto por todos os consumidores, todos, potenciais, a imprensa,
a concorrência, os fornecedores e o dinheiro. Então, tudo isso é o mercado. Esse sistema é inerentemente caótico e desorganizado. O único contato que o sistema organizado tem com o desorganizado é na base, no nível o que tudo que uma organização diz e faz comunica a visão do líder para o mundo. Todos os produtos e serviços que a companhia vende, o marketing e a publicidade, todo contato com o mundo comunica isso. Se as pessoas não compram o que você faz, compram por que você faz. E se todas as coisas que acontecem no nível de o que não representam com clareza o porquê de a companhia existir, então a capacidade para inspirar fica gravemente comprometida. Quando a companhia é pequena, isso não é um fator importante, pois seu fundador tem muito contato com o mundo fora dela. Pode haver pouca oferta de pessoas do tipo como, e assim o fundador opta por tomar ele mesmo a maioria das grandes decisões. É o fundador ou líder quem efetivamente sai para falar com os clientes, vender o produto e contratar a maioria dos funcionários, se não todos eles. Quando a companhia cresce, são acrescentados sistemas e processos e outras pessoas juntam-se a ela. A causa que era personificada em um indivíduo lentamente se transforma em uma organização estruturada e o cone começa a tomar forma. À medida que a empresa cresce, o papel do líder muda. Ele deixa de ser a parte do megafone com o som mais alto para se tornar a origem da mensagem que vai viajar para o exterior. Quando uma companhia é pequena, ela gira em torno da personalidade do fundador. Não se discute se a personalidade do fundador é a personalidade da companhia. Por que pensar, então, que as coisas vão mudar só porque a companhia se tornou bem-sucedida? Qual era a diferença entre Steve Jobs, o homem, e Apple, a companhia? Nenhuma. Qual é a diferença entre a personalidade de Richard Branson e a personalidade da Virgin? Nenhuma. Quando uma companhia cresce, a tarefa do CEO é personificar o porquê, dimensioná-lo, falar sobre ele, pregá-lo, ser um símbolo daquilo em que a companhia acredita. Eles representam a intenção e o que a companhia diz e faz é sua voz. Como Martin Luther King e seu movimento social, a tarefa do líder não é mais fechar todos os acordos, é inspirar. À medida que a organização cresce, o líder sai fisicamente de cena, se afasta do o que a companhia faz e se afasta do mercado lá fora. Eu adoro perguntar a CEOs o que eles consideram prioridade e, dependendo do tamanho ou da estrutura da companhia, costumo obter uma dessas respostas, clientes ou acionistas. Infelizmente, não há muitos CEOs de companhias de qualquer tamanho razoável que ainda tenham contato diário com clientes. E existem clientes e acionistas fora da organização no mundo caótico do mercado. Exatamente como demonstra o Cone. A tarefa do CEO, a responsabilidade do líder, não é se concentrar no mercado do lado de fora, mas se voltar para a camada que está logo abaixo do como. O líder precisa assegurar que haja pessoas e equipes que acreditam no que ele acredita e saibam como construir aquilo. As pessoas
do tipo como são responsáveis por compreender o porquê e devem trabalhar todo dia para desenvolver os sistemas e encontrar as pessoas que, no fim das contas, serão responsáveis por dar vida ao porquê. Os funcionários, em geral, são responsáveis por demonstrar o porquê para o mundo lá fora, em tudo que a companhia diz e faz. O desafio é serem capazes de fazer isso com clareza. Lembre-se da biologia do círculo dourado. O porquê existe na parte do cérebro, que controla os sentimentos e as tomadas de decisão, mas não a linguagem. Já o que existem na parte do cérebro que controla o pensamento racional e a linguagem. Comparar a biologia do cérebro com a configuração tridimensional do círculo dourado revela um profundo insight. O líder no topo da organização é a inspiração, o símbolo da razão pela qual fazemos o que fazemos. Ele representa o sistema límbico emocional. O que é o sistema límbico? O nosso cérebro é dividido em partes. Então, tem a parte límbica e tem a parte do sistema límbico e a parte do neocórtex. A parte do neocórtex, gente, é a parte racional. E a parte do sistema límbico é a parte das emoções, tá? Então, o porquê... Então, vamos pensar no porquê e no como. O porquê é a parte emocional do negócio. É a parte da ideologia do negócio. Por que eu vou abrir meu ateliê de confeitaria? Por que eu vou abrir o meu escritório de contabilidade? Vou pegar o exemplo da Simone aí. Por quê? Qual o porquê disso? Tem algo emocional ali. Não é só racional, é emocional. O racional, que é a parte responsável ali do neocórtex, ele é responsável em pensar, em traçar como eu vou executar esse pensamento do porquê. Lembra que eu falei do casamento, do porquê com o como? Então é igual um casamento. Muitas vezes o homem é mais neocórtex e a mulher é mais sistema límbico, que é mais emoção, ou vice-versa. Porque num relacionamento, eu creio, tá, gente, que na maioria das vezes tem esse casamento. Eu não acredito que num relacionamento exista as duas pessoas vivendo aí do emocional, não. Tá? Pode ter uma parcela, mas sempre tem alguém mais pezinho no chão e tal, que vai traçar metas, que vai planejar um pouquinho mais, que vai calcular antes de fazer. Eu acredito que sempre existe essa pessoa, tá? Aqui no meu casamento, por exemplo, sou eu essa pessoa. O meu marido, ele é mais movido pelo sistema límbico, pelas emoções. Por exemplo, a gente tem nós somos líderes aqui da igreja, A Valquíria tá aqui comigo na igreja. E um dia, recente, aconteceu algo em um dos grupos e eu comentei algo com ele. Falei, poxa, aconteceu isso, tal, coisa chata, tal. Aí ele falou assim, cara, corta logo mal pela raiz. Vai lá, chama e já fala. Aí eu falei assim, não, eu não gosto de fazer assim. Eu vou deixar para ver se a pessoa vai fazer de novo. Por quê? Aí ele falou, não, comigo não funciona assim. Eu vou lá no meu grupo, eu vou e corto mal pela raiz. Aí eu falei o seguinte, não, como eu penso que todo mundo pode errar, eu penso assim, gente, todo mundo pode errar. Você pode errar numa palavra que você menciona,
numa cara que você faz, num comportamento que você tem, e num comentário, em alguma coisa você pode errar, tá? Você, não é que você tem que errar, mas nós somos seres humanos, então a gente erra. Então, eu quero saber, quando eu falo que eu vou dar mais uma chance para a pessoa, é que eu preciso saber se aquilo que ela fez é ela ou ela só errou. Porque pode ser o caráter dela, não, ela vai fazer sempre aquilo. Ela faz aquilo sem dó, sem piedade. Isso já é um costume, um mau costume, melhor dizendo. Ou ela errou. Poxa, falei sem pensar, caramba. Sabe aquelas coisas que você não é de você, mas você falou sem pensar, foi levada pela situação, envolvida ali, aí soltou um comentário? Então eu opto sempre em dar uma segunda chance, por eu ser uma pessoa muito observadora. Então eu tô sempre observando, e aí eu já conecto com o coração da pessoa. Pronto, já detectei. E aí, se a pessoa fizer a segunda vez, não haverá uma terceira, porque eu vou chamar atenção, eu vou conversar, vou falar alguma coisa, eu vou agir, mas eu não ajo de cara, entendeu? Minha amiga Isabel, lá da Angola, Isabel, olha essa linda, que me ajuda muito, parceira aí de análise de perfil comportamental, de coaching, maravilhosa. Então, gente, é isso, tá? E eu me considero muito aqui, ó, do lado do neocórtex, né? Da razão. Da razão. E o meu marido, o Elias, quem conhece, ele é muito do sistema límbico. Ele age por impulso, ele age por emoções. Então, o porquê, a gente tá lendo esse livro, tá, gente? Comece pelo porquê, quem entrou na live, ó, comece pelo porquê. Com exceção da Isabel, que mora em Angola, a papel colorido não vai conseguir entregar lá. Eu tenho uma papelaria que me patrocina, Isabel, aqui nas lives. Então, quem segue aqui o meu perfil, adquire esse livro ou qualquer outro livro que você possa encomendar no dinheiro ou no Pix, com 15% de desconto e 10% de desconto no cartão, tá? É só começar a seguir a Papel Colorido RJ, @Papel Colorido RJ, tudo junto. E depois encomende seu livro e fale: eu sou seguidora da Sandra e eu quero o meu desconto. Aí a Verônica, que tá aqui na live, tá? Vou comprar o livro na nossa unidade. Ah, vai sim. Maravilhoso. Não sei se você já leu esse livro, Isabel. Esse livro é maravilhoso para empresários, para empreendedores, para qualquer pessoa, né, gente? Mas ele fala muito sobre isso, sobre você fazer as coisas com o porquê. Então é o porquê que te move, tá? Mas o porquê, ele é cheio de emoções, tanto que ele está situado no sistema límbico, onde as emoções afloram, ok? Mas para você executar o seu porquê, ainda que ele seja voltado para as emoções, você precisa do como. E o como está alojado no neocórtex, que é onde a razão impera. Olha que legal. Então é o casamento da emoção, tá? Do porquê com o como, que vai gerar o que você faz com excelência. Ok? Então, deixa eu ver aqui onde eu tô. A parte do cérebro que controla os sentimentos não é a mesma que controla a linguagem. Uma vez que o cone é apenas uma configuração tridimensional do círculo dourado, o qual está firmemente fundamentado na biologia da tomada de decisão humana, segue-se a lógica de que organizações de quaisquer tamanhos terão dificuldade para comunicar com clareza seu porquê. Traduzido em termos de negócios, isso significa que tentar comunicar sua proposta de valor diferenciada é realmente difícil. Dizendo sem rodeios, a dificuldade que tantas companhias enfrentam para diferenciar ou comunicar seu valor verdadeiro ao mundo não é um problema de negócios,
é um problema de biologia. E assim, como uma pessoa que se esforça para expressar em palavras suas emoções, nós também nos valemos de metáforas, imagens e analogias na tentativa de comunicar como nos sentimos. Na falta de uma linguagem adequada para compartilhar nossas emoções profundas, nosso propósito, nossa causa ou nossa crença, contamos histórias. Usamos símbolos, criamos coisas tangíveis para que aquelas que acreditam naquilo em que acreditamos possam apontar e dizer: este é o porquê de eu estar inspirado. Se for feito da maneira adequada, é nisso que se transforma o marketing, a marca e os produtos e serviços. Uma forma de organizações se comunicarem com o mundo. Comunique-se claramente e será compreendido. Olha, esse capítulo passou rápido. Acabamos o capítulo 9. Esse capítulo é pequeno. Então, recapitulando aqui, que foi algo que foi dito aqui no capítulo 9. Aqui no capítulo 9, gente, o que acontece? A gente falou do casamento, né? A gente falou do casamento do porquê com o como. E que o porquê ele é alojado no sistema límbico, onde as emoções habitam. E o como no neocórtex, onde a razão impera. Ai, ficou bonito. Vou anotar isso. Vamos anotar. Vamos lá. O que eu falei mesmo? Ai, meu Deus. O porquê. Foi isso não, mas... Quem lembra que eu falei aí? Acho que é o porquê habita no sistema límbico. Ah, não foi isso não. Ai, gente, eu esqueço. E o como razão. Ah, razão. Ah, tá, peraí. Ah, tá. O porquê habita, o porquê está... Não é isso não. Peraí. Eu esqueci o início aqui, mas eu peguei aqui o finalzinho que a Antônia colocou. O como, onde... Eu só peguei o finalzinho, onde a razão impera. Que é no... Ai, gente, me confundi. Enfim, daqui a pouco eu lembro. O porquê habita no sistema límbico. Mas aí eu falei da emoção, né? Esqueci. Gente, falei muito rápido, vocês têm que me ajudar. O porquê está relacionado com a emoção que habita no sistema límbico. E o como, ele tem a ver com a razão, ele é a razão, e que habita no neocórtex. Enfim, ficou confuso, mas vocês entenderam, né? O que eu quis dizer. Porque a frase ficou tão bonita. Poxa vida, me perdi aqui. Tem que me ajudar, gente. Muita informação. Eu quero abrir hoje para perguntas. Porque eu não vou entrar no capítulo 10 hoje não. Sabe por quê? Para não pegar ele no meio do caminho. Que aí fica o capítulo muito mastigado. A comunicação não tem a ver com falar, tem a ver com ouvir. Eita, olha o tema da live de amanhã.
Comunicação não tem a ver com falar, tem a ver com ouvir. Já fica aí com a antena ligada aí. Mas eu quero responder perguntas. Tem 4 pessoas na live. Qual é a sua dúvida em relação ao porquê, ao como, ao que? Depois eu vou assistir, né? Depois eu vou tentar assistir essa parte aqui. 30, a partir dos 35 minutos eu vou ouvir. Depois que eu baixar ali, eu vou ouvir. Falei muito rápido. Mas deu para entender, gente, o que a gente está falando aqui? O que o livro fala? Cada capítulo, gente, ele vai desvendando algo. Porque quando a gente olha para a capa desse livro, comece pelo porquê. Eu, de forma equivocada, quando eu recebi a orientação de comprar esse livro, eu estava fazendo o meu TCC do coaching. E ele estava na lista de livros a serem lidos. Na época eu não conseguia achar esse livro. Na verdade, eu estava lendo os livros para o TCC em PDF. E esse livro aqui, eu não achei o PDF dele, por algum motivo eu não consegui o PDF dele na época, eu substituí por outro que a gente tinha essa opção. E aí eu tinha em mente, tá? Tinha em mente que ele falava algo tipo assim, comece sempre, sobre perguntas. De começar pelo porquê. E não tem nada a ver com perguntas. Não tem nada a ver com pergunta. Ele não está falando de pergunta. Ele está falando do porquê. O que é o porquê? O seu motivo. O que te move. O que te faz fazer o que você faz há tanto tempo. E aí hoje a gente descobriu, nesse capítulo 9, que o porquê não muda. O porquê é imutável. Só que você precisa descobrir qual é o seu porquê. Porque muitas pessoas, gente, estão vivendo sem saber qual é o seu porquê. E quando aí a pessoa, geralmente, o que acontece? Muitas pessoas abrem um negócio, abrem uma loja, abrem um negócio, enfim, que pode ser digital, pode ser físico, não importa. As pessoas abrem porque precisam de dinheiro para pagar, para sobreviver, para se sustentar. Gente, isso não é um porquê. Bom dia, Rafa. Isso não é um porquê. O porquê é algo maior do que pagar contas e do que criar filhos e do que suprir a necessidade da sua família. Eu arriscaria dizer, eu não terminei de ler o livro, tá? Mas eu arriscaria dizer que o porquê tem a ver, tá? Com a sua missão aqui nessa terra. Pode ser que isso mude depois que a gente terminar o livro? Pode ser, mas eu tô dando um chute aqui antes de terminar o livro. Eu tô lendo o livro pela primeira vez com vocês. Eu não li esse livro. Tanto que eu já errei, porque eu julguei o livro pelo título. E eu tinha uma percepção dele, e agora, lendo o livro, eu entendo que não tem nada a ver do que eu pensava. Então, eu até já cheguei a falar aqui uma vez, que lendo outro livro que eu li, que é Deus Te Fez de Propósito, leiam esse livro, tá? Leiam esse livro. Então, eu desenhei aqui, e eu vou desenhar aqui novamente, tá? E acredite você ou não, não sei qual é a sua religião, mas a minha é o cristianismo, e é isso, tá? Então, existe um propósito. Existe um propósito. Você crê nisso? Quem crê que existe um propósito? Coloca aí, eu. Existe um propósito. Quem crê que existe um propósito? Escreva aí, eu. Quem não crê, ou não escreve, ou escreve não. Quem crê que existe um propósito? Antônia. Quem mais? Quem crê que existe um propósito?
Mais ninguém? Só Antônia? Sério? Rafa. Então preste atenção, gente. Existe um propósito, tá? Simone, Anique, ó. Existe, tá espelhando, né? Mas existe um propósito. O propósito é o seguinte. Eu já falei aqui, Verônica já sabe, acho que a Anique também estava aqui no dia. Existe um único propósito. Esse propósito é o propósito de Deus para sua vida, tá? Propósito de Deus para sua vida. Acredite você ou não nele. E esse propósito ele é dividido em duas partes: chamado e missão. O chamado é igual para todos. Ah, Sandra, para que o meu chamado é diferente. O meu chamado é estar no podcast. O meu chamado é ser contadora. O meu chamado é ser palestrante, treinadora. O meu chamado é fazer designs. O meu chamado é fazer confeitaria. Não, não é sobre isso. O chamado da humanidade é voltar à conexão com Deus. É voltar à conexão com Deus. O chamado é para todos. Lembra daquele versículo que diz o seguinte? Eu vou abrir um grande parênteses aqui, mas está tudo dentro do contexto aqui para a gente encerrar. Mateus 22:14. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O chamado é para todos. Esse chamado é para voltar à conexão com Deus, para se religarem a Deus, para voltarem para o relacionamento com Deus. Aquele relacionamento antes de Adão e Eva pecarem, que Deus vinha na virada do dia e ali mantinha um relacionamento com eles, conversava com ele. E aí, Adão, como foi o dia? Fala aí, Eva, como tá? É isso. Só que veio o pecado, né? Cortaram ali a ligação. O homem ficou desconectado com Deus, né? Deus sempre ali se fazendo presente na vida daqueles a quem temiam a ele, né? E acreditavam nele. Mas foi cortada. Então o chamado de Deus é igual para todos. Deus chamou toda a humanidade a se reconectar de novo com ele. Ok? Ok, então o chamado tem relação com Deus. O chamado tem relação com Deus, é voltar à conexão com ele. Então, dentro do propósito, não é o L não, tá, gente? Isso aqui, tá? Por favor, fazer assim. Então, dentro do propósito, isso aqui é um propósito. Tem o chamado e tem agora a missão. Então, o chamado é me conectar de novo com Deus. E a missão? Aí a missão é o teu porquê. A missão é o teu porquê. Gente, preste atenção numa coisa. O nosso porquê, que é a nossa missão, sempre, preste atenção, sempre estará ligado ao que você faz para os outros. A sua missão é para o outro. A sua missão não é para você, a sua missão não é para Deus, a sua missão é para o outro, é sobre pessoas. Se há alguma dúvida ainda no seu coração, tira isso agora. O chamado é se conectar com Deus, ponto. Mas a sua missão é sempre para o outro. Sempre. Porque enquanto, Rafa, você está fazendo pelo outro, você está alcançando pessoas, você está levando conhecimento, você está alcançando mentalidades, tem alguém que está fazendo por você também. Você está inserida em um grupo de pessoas que tem pessoas fazendo por você e você está inserida em um grupo em que você está promovendo isso para os outros. É um círculo, gente. É um círculo.
onde as coisas acontecem. Eu faço, mas tem alguém fazendo por mim. É assim. Sandra, mas todo mundo... Não, tem pessoas que estão fora desse círculo. Elas não entraram na roda ainda. Só vivem para elas. Só pensam nelas. Não, eu vou trabalhar porque eu vou pagar as minhas contas. Não, a gente trabalha para abençoar as pessoas. O pagar as contas, o desfrutar, o prosperar é consequência. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou doando o meu tempo. Eu estou investindo. O que eu estou ganhando aqui monetariamente? Nada, porque nem seguidores para ganhar isso eu tenho ainda. Então é doar, é fazer, é alcançar pessoas. Esse é o meu porquê. Agora, dentro da missão, que é o seu porquê, e a missão é, para o outro, existe o dom e o talento. Primeiro o dom você nasce com ele. Qual é o seu dom? E eu já falei isso aqui. Eu tenho o dom de ensinar. Então eu ensino na live, eu ensino na roda de leitura, eu ensino na minha mentoria em grupo, eu ensino na minha mentoria individual, eu ensino no treinamento para empresas, eu ensino quando eu dou aula para as crianças na igreja. O meu dom é ensinar. E olha como eu faço tudo isso para quem? Para mim? Não, eu faço para as pessoas. Então, qual é o dom que você nasceu? Qual é o dom que você nasceu? Pronto, você vai usar o seu dom dentro da sua missão, que é o seu porquê, para alcançar pessoas. A Valquíria faz, né? Eu, na verdade, pelo que eu conheço a história da Valquíria, a Valquíria, ela não tem o dom da confeitaria. Ela desenvolveu esse talento. Lembra da parábola dos 10 talentos? Eles não tinham os talentos, eles receberam aqueles talentos ali naquele momento. Só que eles desenvolveram. Um enterrou, mas os outros foram negociar. Eles desenvolveram e dobraram seus valores. Existem habilidades, existem talentos que eu posso buscar para agregar ao meu dom. O que eu fui buscar para agregar o meu dom de ensinar? Eu já tinha esse dom de ensinar. Eu me lembro aqui, lembrando aqui, falando com vocês, que a minha mãe tinha um guarda-roupa antigo, preto, de madeira. Pensa, madeira, né? Madeira maciça. E eu pegava giz, ou comprava. Eu comprava aqui, tinha um armarinho, onde eu passava da escola. Antes mesmo de eu ir para a escola. Eu nem era alfabetizada ainda. Eu fui para a escola com 7 anos. Eu tinha giz em casa e eu brincava de dar aula. Eu me vestia. Eu lembro que eu amarrava uma blusa, né? Eu tinha o sonho de ter cabelo grande, uma blusa assim na cabeça e ficava, era uma blusa de frio, tipo de malha, e aí ficava aquele, tipo um rabo de cavalo grande, aí eu jogava assim do lado, e eu ali com um livro na mão, e eu ficava passando o DV ali, apagava aquilo tudo, depois minha mãe fazia eu limpar aquilo direito, passar óleo de peroba, que eu estragava o guarda-roupa dela, eu não tinha quadra. Então olha aí, meu dom de ensinar já estava comigo, só que o que eu tive que fazer? Desenvolver habilidades. E aí eu fui buscar, né? Eu fiz formação em professores, eu fiz sem saber. Mas aí depois que eu entrei para o mundo do desenvolvimento pessoal, eu fui fazer formação em coach, eu fui fazer análise de perfil comportamental, eu fiz oradores e palestrantes. Olha, eu fui buscar desenvolver os meus talentos para potencializar o meu dom, que eles estão dentro do meu porquê, que é a minha missão. Ensinar a pessoas. A missão também é a mesma, sempre são pessoas. Chamado Deus, missão, pessoas. Dentro da sua missão,
você vai descobrir o que você faz. Mas sempre é para pessoas. Tá claro isso, gente? Ou ficou mais confuso? Fala comigo pra gente encerrar aqui. Eu quero tirar o print. Eu quero que vocês me marquem. Marquem a papel colorido, que é essa papelaria que tem me proporcionado a ter esses livros para poder. Vai sair? Tá bom. Vamos tirar o print? Antes de você sair. Gente, tira o print. Me marca e marca papel colorido. Foi, né? Anota aí, tá? Vamos deixar essa frase aí. O porquê é imutável. O porquê não muda. O porquê é imutável. Então, o seu porquê não muda, mas o como muda. O meu porquê é a minha missão, lembra? Porquê é missão. Porquê, missão. Pessoas. Pessoas. Então, isso não muda, isso não vai mudar nunca. Agora, como eu alcanço pessoas? Como eu abençoo pessoas? Como eu entrego para pessoas? Aí eu mudo. Eu mudo o meu como. O como, a gente já viu aqui, é o porquê em ação. Gente, é fantástico. É fantástico. É maravilhoso descobrir essas coisas. Entenderam? Quem entendeu aí? Fala alguma coisa aí pra mim. Pra gente encerrar aqui. Vou até deixar esse desenho aqui. Vira e mexe eu falo dele. Isso aqui marcou muito a minha vida. Saber que existe um propósito único de Deus. É tão fácil, a gente quer complicar. Ai, qual é o meu chamado? Ai, qual é a minha missão? É única, meu bem. Não se preocupa com isso, não. Só descubra como você vai ter que fazer. Qual o talento aí? Qual o dom, aliás, que você tem para poder colocar em prática? Porque é uma coisa só. Combinado? Foi? Cadê esse povo? Quem tá aí? Dona Val. Entenderam? Só me dá um feedback aí, se entenderam, pra gente encerrar. Ah, seu chamado. Chamado é o mesmo. É se conectar com Deus. Deus chamou todos, certo? Então o chamado é esse, não tem dúvida. Qual o seu chamado, Simone? Me conectar com Deus. E qual é a sua missão? Abençoar pessoas. De que forma? Através da contabilidade. Através do seu serviço, entregando com excelência. Pode ser, mas pode ter outra coisa aí. Entendeu? Qual o seu dom? A Antônia falou aqui que é da oração, né? Oração pelos meus filhos. Mas não pense só nos seus filhos, tá, Antônia? Pense que a missão é para pessoas. Então, assim, vai além da nossa família. Muitas vezes a gente consegue olhar só para a nossa família. E aí, gente, é algo muito perigoso, porque... E eu tô falando por mim também, tá? Às vezes a gente investe o maior tempo para os nossos. Mas a nossa missão é para a humanidade, tá? É para a humanidade. Toda a humanidade. Fazer a diferença nessa humanidade. Então, Antônia, faça a diferença nessa humanidade em oração, orando. Promova encontros de oração, crie grupos de oração. Se a sua missão, você já sabe que é alcançar pessoas, e o seu dom é a oração, então faça tudo sobre a oração. Promova encontros de oração.
Crie grupos no WhatsApp de oração. Faça chamadas de vídeo pelo WhatsApp, pelo Google Meet, pelo Zoom de oração. Promova isso. Promova. Faça coisas diferentes sobre oração. Estudos sobre oração. Leia livros sobre oração. O que você vai fazer? Potencializar o seu dom. Você vai criar habilidades sobre oração. Gente, é isso. Não é ser mais uma. É ser diferenciada naquilo que você tem como dom. A missão é sempre alcançar pessoas. O que vai diferenciar a missão da Simone com a minha, com a da Antônia, com a da Verônica, com a da Anique, é o dom que nós temos. A Simone tem um dom que eu não tenho, a contabilidade. Eu tenho o dom de ensinar, que talvez outras não tenham. A Antônia tem o dom de orar. Todas nós entregamos para pessoas, mas cada uma com o seu dom. E o que a gente faz para melhorar? A gente potencializa, busca cursos, mentorias, livros, vídeos. E a gente potencializa, faz pós, mestrado, doutorado, cursos específicos para potencializar o dom que a gente tem, que está inserido na nossa missão, que é alcançar pessoas, que na verdade é o nosso porquê. E o porquê está ligado com o quê? As emoções. Sistema límbico do cérebro. É complexo? É, mas acho que deu para entender, né? Gente, beijos, até amanhã. Amanhã a live também é 8 horas, tá? Amanhã, só que dia de terça eu às vezes acabo mais cedo um pouquinho, eu acabo faltando 15 minutos aí, tá? Porque é o dia que eu vou pro meu pai. Ok? Beijos, fiquem na paz.